Olá, conselho, tudo bom, galera? Beleza? Então, eu decidi fazer esse vídeo rapidinho para tentar ajudar vocês com algumas questões, principalmente envolvendo os materiais de leitura, em relação à revisão do estatuto. Vou tentar explicar basicamente um pouco também sobre a pauta para tentar agilizar o entendimento de vocês. Bom, desde o começo do ano, a gente iniciou um projeto chamado de governança corporativa, mudança de governança da Concentro. Existe uma comissão que foi formada desde março e essa comissão vem me ajudando, principalmente toda a diretoria da Concentro, para que a gente fosse validando várias ideias que a gente tinha de mudança para o futuro da federação. Essa mudança ela envolve uma mudança de estatuto, então algumas das coisas que a gente tem descritas hoje no nosso estatuto teriam que ser modificadas, e para isso a gente vai precisar justamente convocar futuramente uma Assembleia Geral para que seja, enfim, deliberado esse ponto de mudança de estatuto. Na semana que vem, a nossa ideia não é deliberar, a ideia é mostrar toda essa proposta, enfim, e aí conversar muito com vocês. A gente vai fazer uma dinâmica para a gente trocar ideia, receber inúmeros feeds. A gente vai ter um período pós-reunião do conselho para vocês mais uma vez darem uma lida, depois dos debates entre os conselheiros e pensarem sobre posições, passarem essas posições para a gente, e aí a gente avaliar o que a gente vai modificar da semana que vem até efetivamente a deliberação, para tentar adequar essa proposta aos interesses das EJs. Aproveitando que estamos fazendo uma mudança de estatuto, sendo bem sinceros, além disso também estão sendo feitas outras mudanças no estatuto por questões de custo. A gente sabe que muitas vezes quando a gente vai mudar estatuto são custos bem elevados, então sendo bem sincero, a gente aproveitou para mudar pequenos detalhes gramaticais que a gente identificou errado, algumas mudanças que, enfim, vocês vão poder ver. A gente está mandando para vocês, além desse vídeo que está aqui, a gente mandou também três documentos. O Estatuto Atual da Concentro, que ele foi deliberado em 2016, em setembro, e além disso, dois documentos que falam sobre essa nova proposta que chama Revisão do Estatuto da Concentro. Um deles é o finalizado, que é o documento final, e além disso tem um documento chamado Visualização, que ele tem descrito tudo que a gente realmente mudou do antigo, sendo as coisas em azuis, principalmente as mudanças pequenininhas, aproveitamos para fazer. As coisas em vermelho são coisas que foram adicionadas e tem coisas que estão rasuradas, que foram coisas que foram retiradas do Estatuto Antigo. De uma maneira muito direta, assim, todas as mudanças que estão acontecendo, as principais, que são sobre elas que provavelmente a gente vai trocar mais ideia, elas são de acordo com o que eu estava falando lá no começo, que é justamente mudança de governança. O que mudança de governança significa, né? Governança, ela vai descrever um pouquinho sobre o formato de tomada de decisão que hoje a gente tem dentro do conselho. Então, quem tem o direito de decidir sobre o quê? Existem coisas que hoje são de poder das EJs, existem coisas que são de poder da diretoria da Concentro, enfim, cada um desses órgãos tem diferentes poderes. Nesse nosso novo formato, a gente vai fazer uma separação de duas coisas que o nosso estatuto antigo ele descrevia, que era o Conselho Administrativo e a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o momento que muitas vezes a gente convoca com vocês também as EJs, além de as EJs serem o Conselho Administrativo. Então, atualmente, esses dois órgãos eles são mais ou menos a mesma coisa porque eles são compostos pelas mesmas pessoas. Quem são essas pessoas? Vocês, conselheiros, duas pessoas de cada EJ. E futuramente, nessa nossa nova proposta, a gente vai ter isso tudo separado em duas grandes instâncias. E essa é a nossa principal mudança que está sendo proposta nessa mudança de estatuto. E através disso, a nossa ideia seria justamente conseguir separar o Conselho Administrativo da Assembleia Geral. Nesse modelo futuro, a Assembleia Geral seria composta pelos representantes das EJs, da mesma forma como acontece hoje em dia, mas o Conselho Administrativo ele iria ter outras funções, um pouco diferentes dessas que a gente estava descrevendo. Qual é a ideia dentro desse sentido, né? A gente percebe que por que está motivando a Concentro para estar propondo alguma coisa em relação a isso. Hoje a gente percebe que a gente tem alguns problemas para conseguir fazer o trabalho da forma como a gente gostaria com o conselho das EJs. Primeiro que muitas vezes a gente tem, isso é um problema assim, normal, mas enfim, devido à expansão, a gente tem cada vez mais conselheiros dentro do conselho, então o conselho tem crescido, e isso acaba decorrendo em vários problemas dentro do processo de tomada de decisão. As deliberações são um pouco mais lentas, a gente tem sim uma rigidez de muitas vezes ficar esperando as reuniões, a gente tem alguns problemas principalmente envolvendo alinhamento, então, tipo, a gente sabe que a gente tem conselheiros que são mais dedicados que outros, a gente sabe que muitas vezes a EJ tem um conselheiro que é muito melhor do que outro, em questão de alinhamento, em questão de engajamento e por aí vai.
Enfim, o processo de decisão de diversas formas tem vários problemas e é exatamente nisso que a gente vai começar semana que vem com vocês. Durante a pauta, especificamente, nossa ideia é abrir o jogo e mostrar diversas motivações, porque tudo que isso que a gente está propondo tem um certo embasamento. Quando vocês forem dar uma lida no documento, isso é muito importante, então, entender, basicamente, nessa nova proposta, qual seria o papel da Assembleia Geral, que seria, na verdade, o papel que hoje é das EJs, então, entender se vocês gostam e concordam e acham que está certo esse futuro papel das EJs, e também entender esse papel do Conselho Administrativo. O que seria basicamente esse novo Conselho Administrativo, né? O Conselho Administrativo ele vai ser um órgão de realmente administrar a Concentro. Então, a gente hoje em dia, de uma maneira muito prática para poder citar para vocês, a gente trabalha nas 3 lentes, em que a gente tem cliente, acionista e articulador. A ideia é que a partir de agora a gente lide com as EJs principalmente sobre pautas que envolvam cliente e articulador. Então a Assembleia Geral vai assumir esses 2 papéis e o Conselho Administrativo vai passar a ter esse papel central de ser o acionista da federação. O que basicamente isso significa? A gente vai lidar principalmente com o Conselho Administrativo, pautas que envolvam uma parte mais interna, e vai ser esse Conselho Administrativo quem vai ser o gestor da federação, juntamente com a diretoria executiva, que, ou seja, vai ser um Conselho Administrativo que vai ficar mandando na diretoria em diversos casos, vai ficar dando conselhos para a diretoria em diversos casos, e esse conselho vai ser eleito pelas EJs, que vão ser a Assembleia Geral. Então, voltando um pouco para a gente recapitular e tentar encaixar algumas ideias. Quem vai ser a Assembleia Geral continua sendo as EJs, os representantes de cada empresa júnior federada da Concentro. Esse conselho, essa Assembleia Geral, ela vai eleger tanto a diretoria e, a partir do ano que vem, caso essa proposta seja eleita, também vai eleger um conselho administrativo. Quem vai ser esse conselho administrativo? Nessa proposta que a gente está oferecendo, ele vai ser composto por 5 pessoas, o presidente do conselho e mais 4 pessoas, sendo essas 4 vão ser ou ex-diretores da Concentro ou ex-conselheiros da Concentro, ou seja, pessoas que passaram pelo movimento, têm muita experiência, ainda querem agregar, então na maioria das vezes vão ficando dando alguns pitacos para os diretores da federação, vão ficar muitas vezes oferecendo vários pareceres para as EJs, tipo na Assembleia Geral, elas terem algum embasamento maior, pessoas muitas vezes especializadas nos temas que a gente está precisando. O Conselho Administrativo ele vai ter essa lente principal como acionista, né? Então, as pautas principais que ele vai estar lidando são 2, finanças e estratégia. Então, questões de planejamento financeiro, planejamento estratégico, revisão de estratégia, adaptar nossos planos de ação, fazer um tipo de cobrança muito mais interna, saber tipo, como que a gente está alocando nossas pessoas para os nossos projetos, se está sendo suficiente para a gente bater nossas metas. A ideia é ter um conselho administrativo que a gente tenha um contato bem próximo, que a gente, sei lá, queremos marcar reunião semana que vem, estamos numa urgência, a gente marca e faz com eles. Acaba que muitas vezes a gente tem alguns trâmites que impedem um pouco desse trabalho, um pouco mais agilizado hoje, já que o conselho tem 80 pessoas, né? Mas enfim, através disso, vocês vão depois conseguir dar uma olhada, observem lá no documento de visualização, vocês vão conseguir ver exatamente quais são as novas funções da Assembleia Geral, quais são as novas funções do Conselho Administrativo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem dar uma procurada com a gente. Existem algumas outras mudanças que também envolvem as EJs, então é muito importante vocês darem uma olhada nisso. Por exemplo, uma das propostas que a gente trouxe foi de reduzir o número de 2 para um conselheiro por EJ. Isso muitas vezes porque isso vai fazer com que a gente agora tenha uma comunicação muito mais direta com aquela pessoa. Na maioria das vezes, a gente tem em cada EJ, apesar de ter 2 conselheiros, são poucos os casos em que a gente tem 2 pessoas bastante engajadas, então isso pra gente é um pouco ruim, porque muitas vezes a gente coloca uma pessoa num cargo de poder e de tomada de decisão, mas ela acaba não retribuindo da forma que é necessária, com muito alinhamento. A gente tem EJs que fica claro quem é de verdade ou o grande conselheiro daquela EJ, enfim. Deem uma olhada, a gente traz essa proposta de conselho administrativo, que já é uma coisa que já existe em diversas outras federações, e tem sido um pouco desse, assim, hoje, conversando com outras federações, a gente entende que são um pouco do futuro do MED brasileiro, principalmente por entender que com o nível de crescimento que a gente está tendo dentro do MED, a gente precisa de pessoas cada vez mais experientes nesses cargos de liderança. Então, adicionar 4 pessoas num conselho administrativo, sendo que elas já foram de conselho de EJ, elas já foram, enfim, ex-presidentes de EJ, diretores de EJ e também ex-diretores da Concentro, isso vai dar, tipo, um respaldo muito maior para a Concentro poder atuar e também uma ajuda
sempre quando a gente necessitar. Não que a gente não tenha isso hoje com as EJs, mas ao mesmo tempo vai ser muito bom a gente ter também ex-conselheiros de EJs trabalhando com a gente que já saiu da EJ, já entendeu uma outra realidade e agora está podendo trabalhar um pouco. Espero ter tentado esclarecer um pouquinho para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. Eu preferi não falar outras coisas aqui para não delongar tanto esse vídeo, já tá ficando mais ou menos 10 minutos. E a gente vai conversando, qualquer coisa eu tô bastante disponível nessa semana. Como eu disse, não precisa ser algo muito urgente, fiquem calmos, a gente não vai votar nada no sábado que vem, porque a gente sabe que tem muita coisa nova, que a gente nunca nem colocou essas ideias na frente de vocês pra gente conversar. Enfim, a ideia então é a gente começar a pensar um pouco sobre esse assunto, mostrar pra vocês no que a gente tem pensado, na semana que vem começar a receber feedbacks, para futuramente a gente votar isso provavelmente agora no meio de agosto, por aí vai. Tá ok? Qualquer dúvida eu estou bastante disponível, podem conversar com os diretores da Consinto, que eles também estão bem alinhados com tudo isso. E além disso, caso vocês queiram entender algum tipo de motivação, como é que foi esse processo, existe também o pessoal da Comissão de Governança, são pessoas que estiveram acompanhando esse processo com a gente desde o começo do ano, desde março, que são a Mônica, presidente da Estrátegos, Laíra, presidente da IM, Mari, presidente da Ecoflor, e o Chu, João Vitor, presidente da Lamps, tá ok? Qualquer coisa, estamos todos disponíveis. Grande abraço, galera. Até sábado que vem. Valeu!